Será que os jogos podem te ensinar a ser feliz? É uma pergunta meio estranha, né? Os jogos foram feitos para te entreter, então, pelo menos em teoria, o objetivo deles já é te deixar feliz. Mas quanto mais eu penso nisso, mais eu percebo que a forma como a gente joga não é tão diferente da forma como a gente vive. Para um instante e pensa na sua vida. Aposto que você já decidiu exatamente qual é a casa ideal que você quer morar, o carro que você quer ter, o emprego perfeito, esse tipo de coisa. A sociedade é obcecada por conquistas, por criar metas. Ganhar dinheiro, ter isso, conseguir aquilo, casar, ter filhos, ser popular, ser respeitado, mas ninguém fala muito sobre o processo para chegar lá. Outro dia eu tava jogando Cyberpunk de novo, e normalmente eu fico correndo o mapa que nem um maníaco procurando as missões secundárias para fazer, uma atrás da outra. Até que eu comecei a dirigir pelo deserto ouvindo música e fiquei distraído. Eu fiquei lá um tempão sem rumo, só ouvindo a música e vendo a estrada passar. A gente costuma atrelar a nossa felicidade a alguma coisa que vai acontecer no futuro, e isso acontece nos jogos também. A gente diz, o World of Warcraft só começa mesmo quando você pega o level tal, ou quando eu pegar o rank tal, aí o negócio muda. Mas aí quando isso finalmente acontece, você já jogou tantas horas que tá enjoado até o talo e as coisas vão perdendo a graça. Isso acontece com a vida também. A gente se convence de que vai ser feliz de verdade quando conseguir um emprego que paga bem, ou depois que comprar uma casa ou um carro, e é verdade, essas coisas aumentam mesmo a nossa satisfação ali na hora. Mas a satisfação passa. E assim que você consegue uma coisa, já começa a pensar na próxima coisa que você precisa de verdade para aí sim ser realmente feliz. Percebe o problema? A forma que a gente joga é só um reflexo de como a gente vive. É que nem aquela frase: como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. E aí eu fui observar como eu jogava na maioria dos jogos. Eu saio acumulando um monte de missão, matando monstro em linha de produção para conseguir dinheiro para comprar um item 0,5% melhor, cumprindo os desafios do Battle Pass na velocidade da luz para liberar uns itens cosméticos novos. Já chamo um jogo novo assim que eu perco um, sem nem pensar no que deu errado. E por mais que a gente diga, é só um jogo, a forma como a gente vive naquelas experiências lá dentro do videogame é muito parecido com a vida real. Então a pergunta que eu quero te fazer é: e se a gente estiver jogando errado? Será que a gente também está vivendo errado? E se esse foco em chegar ao próximo nível, ao próximo objetivo, na próxima conquista, estiver fazendo a gente perder o sentido das coisas? Pensa bem, quando foi a última vez que você jogou sem nenhum objetivo, só pra curtir e ficar tranquilo? Naquele momento dentro do carro, vendo a estrada ficando pra trás no deserto, eu me peguei pensando nessas coisas. Quando foi a última vez que eu joguei só pelo prazer de estar ali, sem pensar no próximo momento ou no próximo objetivo? Quando foi a última vez que eu fiz isso na vida real? Eu acho que esse é o verdadeiro problema. Talvez a gente esteja tão preso nessa obsessão de vencer na vida, de alcançar uma linha de chegada que nem existe, que esqueceu do básico. Os jogos nos enganam, eles fazem a gente achar que existe sempre um próximo nível, uma recompensa melhor logo ali. E a gente embarca nisso, porque foi exatamente assim que nos ensinaram a viver também. Estude mais e ganhe experiência. Trabalhe mais e junte dinheiro. Compre isso, compre aquilo, faça X e Y, aí você vai desbloquear a próxima conquista. Aí você vai ser feliz. Mas e se essa for a forma errada de jogar e de viver? E se na verdade a gente não precisa ficar o tempo todo progredindo, o tempo todo correndo atrás de mais alguma coisa? E se de vez em quando a melhor coisa que a gente puder fazer for simplesmente parar de correr um pouco? Eu não tô falando pra você desistir dos seus objetivos, isso nem faz sentido. Mas pelo menos parar um pouco pra pensar no que você tá fazendo e pra onde você tá indo. Mesmo que seja só pra ficar olhando uma paisagem de mentira no Cyberpunk. Ou melhor ainda, e se a gente começasse a curtir o que já tem, ao invés de ficar preso no que falta? E se em vez de esperar a próxima grande conquista para começar a ser feliz de verdade, a gente começasse a valorizar o agora? A casa que a gente tem, a vida que a gente tem, as pessoas que estão com a gente? Isso não quer dizer que a gente deve parar de sonhar ou de buscar coisas melhores, mas sim aproveitar o caminho também. É curioso como os jogos conseguem ser ao mesmo tempo uma fuga e um espelho da realidade. A gente entra neles para escapar do mundo real, mas acaba se comportando da mesma forma, sempre correndo atrás, pesquisando para ver como jogar melhor, para saber qual que é o meta para conseguir ganhar mais. E eu entendo, é difícil não pensar assim, é difícil parar de correr atrás quando tudo te condiciona a entender que ser feliz agora não basta, e que as coisas que você tem não são suficientes, que a gente precisa fazer mais, ser mais, ter mais. Mas a gente precisa mesmo? E se a gente pudesse simplesmente pausar? Parar de farmar, parar de otimizar, parar de se convencer de que a felicidade está ali no horizonte, que você tem só que fazer mais essa missão aqui para chegar lá. Porque se a gente não parar, quando é que a gente vai começar a viver de verdade?
A parte mais triste é justamente essa, a gente nem percebe que tá preso nesse ciclo. A gente diz que a vida é assim mesmo, que nós temos que ir pra frente sempre, melhorando, conquistando, porque se a gente parar, aí a gente vai ficar pra trás. Nós vamos desperdiçar o tempo, nós vamos perder. Mas perder o quê? E se não tiver nada pra ganhar? Você acha que existe um placar no final da vida, um troféu secreto? E se o sentido nunca for chegar lá, mas simplesmente aproveitar o caminho? A vida não foi feita pra fazer um speedrun. A gente não precisa ficar analisando o meta da nossa existência. E talvez não tenha nada de errado em curtir algo simplesmente porque é bom. Pensa aí, quais foram os momentos mais marcantes nos jogos pra você? Aposto que foram aqueles momentos em que você se perdeu, em que parou pra olhar pro mundo, em que largou a missão principal pra fazer alguma coisa completamente inútil só porque te fez sorrir. E aí eu te pergunto, se são esses os momentos que a gente mais lembra nos jogos, por que seria diferente na vida? Então a lição aqui é bem simples. Para um pouco. Olha em volta. Joga por jogar, vive por viver e curte a jornada.